Olá, boa tarde, professora Janaína. Meu nome é Janine da Silva Santos e eu vou apresentar o podcast Outras Histórias Possíveis, personagens negros e indígenas no Brasil. O nosso tema é Teresa de Benguela, o legado imortal da rainha do Quari-Terê. Trabalho elaborado pelos estudantes Damiana da Silva Leal, Janine da Silva Santos, Rosimara Brito dos Santos, Patrício Antônio da Silva e Pedro Henrique Alves Santos, da disciplina de Educação e Relações Étnicos-Raciais. Nesse podcast, nós desvendamos a história de Teresa de Benguela, uma líder quilombola que não apenas fugiu da escravidão, mas construiu um reinado de autonomia e deixou um legado imortal de força, organização e resistência no coração do Brasil. Teresa de Benguela, a Rainha Teresa, não é apenas uma personagem histórica. Ela é um símbolo poderoso da luta pela liberdade e um farol da liderança feminina negra no país. Sua trajetória, marcada pela determinação, conseguiu forjar um destino livre da escravidão e ecoa até os dias de hoje. Contexto histórico. Para entendermos um pouco sobre a vida de Teresa, devemos compreender o contexto no qual ela viveu, que foi o período do Brasil colonial do século XVIII. Era um cenário de intensa exploração, onde a escravidão era o pilar da economia. Mas em meio a esse sistema opressor, surgiram os quilombos, verdadeiros refúgios de autonomia e liberdade, formados por africanos escravizados, seus descendentes e, em alguns casos, indígenas e outros fugitivos. E é nesse contexto que floresce o Quilombo do Quari-Terê, também conhecido como Quilombo do Piolho. Situado na região do Vale do Guaporé, no atual Mato Grosso, este quilombo era um desses grandes bastiões de resistência. O Quari-Terê era notável por sua localização estratégica, parte da fronteira com a Bolívia e do rio Guaporé. Por ser um dos maiores e mais duradouros quilombos do Mato Grosso, ele resistiu por décadas. A área, rica em mineração, era de grande interesse dos colonizadores, o que tornava a defesa do quilombo uma tarefa constante e perigosa. A ascensão da Rainha Teresa. A ascensão de Teresa ao poder ocorreu por volta de 1750, após a morte de seu companheiro e líder do quilombo, José Piolho. Teresa de Benguela emergiu para assumir a chefia do Quari-Terê. Sua liderança não foi apenas uma sucessão, mas a instauração de um reinado de resiliência e organização. Por cerca de 2 décadas, ela governou o quilombo, que chegou a abrigar mais de 3.000 pessoas, compostas por negros e indígenas que buscavam a liberdade. Sob o comando da Rainha Teresa, o quilombo do Quari-Terê floresceu, estabelecendo uma complexa e avançada estrutura socioeconômica e política. Teresa instituiu um sistema de parlamento, onde chefes de família se reuniam para debater e tomar decisões cruciais para a comunidade. Morte, destruição e um legado indelével. A resistência do Quari-Terê sob Teresa chegou ao fim por volta de 1770, quando o quilombo foi violentamente atacado e destruído pelas tropas coloniais. A história de sua morte é incerta e envolve debate. As versões apontam para a tragédia imposta pela opressão colonial, com alguns relatos sugerindo que ela tenha cometido suicídio após ser presa, enquanto outros afirmam que ela foi morta pelas forças coloniais. Independentemente das circunstâncias exatas, sua morte representa o sacrifício final na busca pela liberdade. No entanto, o impacto de sua luta superou a destruição do quilombo. Em 2014, sua importância foi oficialmente reconhecida no Brasil pela Lei de número 12.987, que instituiu o dia 25 de julho como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Essa data, que coincide com o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, é uma celebração da força e da inteligência, da resistência de todas as mulheres negras que, como Teresa, lutaram e lutam contra a opressão. Este foi o podcast Outras Histórias Possíveis, personagens negros e indígenas do Brasil. O legado imortal de Teresa de Benguela, a rainha do Quari-Terê.